E aí, beleza? Em um quarto de hotel, Nadia se prepara para pegar um voo. Ela conversa com seu médico em Nova York, para onde ela está indo com seu filho Elias, onde viajarão juntos para o tratamento de sua doença rara. Elias liga para Nadia para informá-la que está no aeroporto. E mais tarde ela chega cumprimentando seu filho e passarão pela segurança do aeroporto e seguem para a sala de espera, onde ela deixa Elias e vai ao banheiro. Nadia abre sua bolsa de remédios, prepara sua seringa com seu medicamento, depois bebe uma garrafa. Sentindo imediatamente os efeitos da bebida, então ela se injeta com a seringa. Farid está ao telefone na sala de espera quando Elias começa a conversar com ele, que percebe que o garoto é muito inteligente e depois Farid pergunta onde está sua mãe. Nadia logo chega, receosa, e sai com seu filho e mais tarde eles entram no avião e ocupam seus lugares. Enquanto isso, a comissária de bordo principal entra na cabine para oferecer aos pilotos café. Ela vai até a cozinha e pede para Iqbal para lidar com um passageiro assanhado da primeira classe e o avião finalmente decola da Alemanha e segue para os Estados Unidos. Após algumas horas, Nadia volta para o seu assento após sair do banheiro e escreve algo em seu caderno, encontrando uma foto dela e do seu marido. Ela se lembra dele onde eram felizes em uma viagem onde o carro quebrou. Seu marido sai para procurar ajuda e Nadia fica para trás com o bebê. Durante o voo atual, ela percebe uma confusão na parte de trás do avião. Iqbal está tentando dialogar com o passageiro indisciplinado quando um dos agentes aéreos o domina e o segundo agente se junta a eles na frente. Enquanto os agentes conversam com os passageiros, Iqbal saca uma faca e mata o segundo agente, enquanto o passageiro domina o primeiro. Iqbal pergunta onde está o terceiro agente aéreo e, ao obter a informação, ele envia um dos homens para cuidar dele. Curtis mata o agente, pega sua arma e entrega a Iqbal. Quando volta, o maníaco mata o último agente aéreo violentamente, para surpresa de Cal, pois isso não era preciso. Nadia sente que algo está acontecendo e de repente Iqbal volta aos passageiros e diz para permanecerem sentados, enquanto saca sua arma em direção a eles. Seus cúmplices se juntam a ele e fazem todos irem para a parte de trás do avião, e Berg vai até a cabine e Bastian, o copiloto, já tinha matado o piloto envenenado. Eles abrem a escotilha e jogam o corpo dele no nível de baixo do avião. Então Berg anuncia aos passageiros que tomaram o controle e ordena que coloquem as mãos no assento à frente deles. Um homem barbudo, Yuri, encontra a caixa preta e a reprograma, e o copiloto vira o avião. Elias fica assustado pela mãe, mas ele verifica a planta do avião e diz a ela onde podem se esconder da luz do sol. Curtis faz Farid levantar e se mover para a frente do avião, enquanto o Cal tenta acalmar Iqbal, pois está violento demais, e Elias escapa do seu assento. Nadia vai atrás do seu filho e, achando que ela queria fazer algo, Iqbal atira nela na frente dos passageiros. Ele pega o garoto e Cal coloca-o de volta em seu assento. Berg parece ser o líder e repreende Iqbal e o ameaça caso faça isso novamente, mas ainda assim usa a morte de Nadia como exemplo para os outros passageiros. Um flashback, voltamos ao carro onde Nadia está esperando com seu bebê pelo marido. Depois de esperar um tempo, ela sai do carro e entra na floresta atrás dele, seguindo os passos dele. Nadia encontra uma casa abandonada e pensa em pedir ajuda, mas dentro da casa ela vê sangue no chão e segue em direção ao porão, quando uma criatura surge do nada e a persegue. Ela se tranca no porão, onde encontra seu marido morto. A criatura tenta atacar pela janela e Nadia luta contra ele, mas é mordida antes da criatura ser morta pela luz do sol. E por essa mordida em sua mão, agora Nadia acorda no avião viva. Ela ouve os cachorros no porão e desce até lá. E enquanto isso, Berg obriga Farid e mais dois homens a lerem uma mensagem com um tom de terrorismo para assim forjarem um ataque. Nadia se esconde sobre um carro enquanto Curtis e Yuri descem procurando ferramentas para construir uma bomba. Yuri prepara a bomba enquanto Nadia se aproxima de um dos cachorros e se alimenta dele. O cachorro faz barulho suficiente para irritar Yuri, que volta para encontrar Nadia escondida atrás de um carro, então ela o ataca e mata. Farid volta aos outros passageiros e vai direto para Elias, sentando-se ao lado dele. Nadia começa a se transformar rapidamente em uma forma de vampira, sentindo que os seus dentes estão crescendo. Então ela encontra o
medicamento e se prepara para injetá-lo, quando ouve Berg chamar Yuri, dizendo que faltavam apenas 10 minutos para o salto. Nadia volta ao corpo de Yuri e bebe seu sangue, acelerando sua transformação, e então ela retorna para outra parte do avião. Os sequestradores mantêm os passageiros, dizendo que liberarão um gás tóxico se eles saírem dos seus assentos. E então prosseguem para o porão, onde encontram Yuri com um cachorro ao lado dele, acreditando que foi o animal que o matou. Ela então chega à parte de trás do avião para pegar Elias, assustando os outros passageiros, dizendo que liberará o gás se ela sair. Nadia e Elias vão até a cabine de comando, onde descobriram que os pilotos se foram. Então ela volta aos passageiros e pergunta se alguém sabe pilotar o avião. Um dos homens diz que sim e que vai ajudar Nadia, enquanto Farid conta aos outros passageiros sobre o que leu na declaração. Nadia e o homem vão à cabine de comando e ela tranca as portas antes que Farid possa se juntar a eles. Enquanto isso, os sequestradores colocam seus equipamentos de mergulho e estão prontos para pular. E Berg se comunica com um homem que os encontrará no oceano. Nadia continua a se transformar na cabine de comando, preocupando Elias quando um homem percebe que está no piloto automático. Ela vê os sequestradores nos monitores e precisam esperar eles pularem antes de desligá-lo. Mas Iqbal descobre que ela não está morta e volta ao avião com Berg à procura dela. Um dos passageiros diz que eles estão na cabine de comando e Nadia diz ao homem para virar o avião de volta para os Estados Unidos. E como está assustado com ela, ele obedece sua ordem. E os sequestradores notam que o avião está virando. Berg ameaça matar um passageiro e ele atira nele e diz a Nadia que continuarão matando os outros até ela abrir a porta. E o psicopata encontra uma garota e traz para Berg para mostrar a Nadia. Furiosa, ela abre a cabine e pula, atacando Berg, mordendo diretamente seu pescoço, assustando muito Bastian e os outros, e o homem na cabine de comando fecha e tranca a porta com Elias lá dentro. Nadia termina de beber o sangue de Berg e depois vai atrás do resto, mas eles correm para o porão. Berg começa a se transformar também e quando ela ouve, Nadia volta para matá-lo. E Iqbal vendo tudo isso acontecer. Nadia volta até a porta da cabine e diz para Elias ficar lá e não abrir por nada, pois está mais seguro dentro da cabine. E vai ao banheiro e vê o quanto sua transformação progrediu. Iqbal vê a bolsa dela e lê o caderno. Ele diz que ela é um vampiro, mas alguns não acreditam nesse maluco. Então ele conta o que ela fez. Cal sabe o quanto maníaco Iqbal é, que mostra aos outros que usará uma luz UV para ferir Nadia. Já a garota injeta o medicamento e entra em outro flashback. Nadia tenta cuidar de Elias quando bebê, enquanto tenta se alimentar. Enquanto o bebê continua chorando, ela rosna para ele, mas depois vai ao banheiro para arrancar suas presas para não machucar seu filho. Um dia, Nadia volta à casa onde foi transformada quando o pai do vampiro aparece. O homem diz que ela e o seu filho não conseguirão controlar essa transformação e ela também vai se tornar uma maldição no mundo. E o homem atira nela, dizendo que ela só trará sofrimento ao mundo. E aí, beleza? Em um quarto de hotel, Nadia se prepara para pegar um voo. Ela conversa com seu médico em Nova York, para onde ela está indo com seu filho Elias, onde viajarão juntos para o tratamento de sua doença rara. Elias liga para Nadia para informá-la que está no aeroporto. E mais tarde ela chega cumprimentando seu filho e passarão pela segurança do aeroporto e seguem para a sala de espera, onde ela deixa Elias e vai ao banheiro. Nadia abre sua bolsa de remédios, prepara sua seringa com seu medicamento, depois bebe uma garrafa, sentindo imediatamente os efeitos da bebida, então ela se injeta com a seringa. Farid está ao telefone na sala de espera quando Elias começa a conversar com ele, que percebe que o garoto é muito inteligente e depois Farid pergunta onde está sua mãe. Nadia logo chega, receosa, e sai com seu filho e mais tarde eles entram no avião e ocupam seus lugares. Enquanto isso, a comissária de bordo principal entra na cabine para oferecer aos pilotos café. Ela vai até a cozinha e pede para Iqbal para lidar com um passageiro
passageiro assanhado da primeira classe e o avião finalmente decola da Alemanha e segue para os Estados Unidos. Após algumas horas, Nadia volta para o seu assento após sair do banheiro e escreve algo em seu caderno, encontrando uma foto dela e do seu marido. Ela se lembra dele onde eram felizes em uma viagem onde o carro quebrou. Seu marido sai para procurar ajuda e Nadia fica para trás com o bebê. Durante o voo atual, ela percebe uma confusão na parte de trás do avião. Iqbal está tentando dialogar com o passageiro indisciplinado quando um dos agentes aéreos o domina e o segundo agente se junta a eles na frente. Enquanto os agentes conversam com os passageiros, Iqbal saca uma faca e mata o segundo agente, enquanto o passageiro domina o primeiro. Iqbal pergunta onde está o terceiro agente aéreo e, ao obter a informação, ele envia um dos homens para cuidar dele. Curtis mata o agente, pega sua arma e entrega a Iqbal. Quando volta, o maníaco mata o último agente aéreo violentamente, para surpresa de Cal, pois isso não era preciso. Nadia sente que algo está acontecendo e de repente Iqbal volta aos passageiros e diz para permanecerem sentados, enquanto saca sua arma em direção a eles. Seus cúmplices se juntam a ele e fazem todos irem para a parte de trás do avião, e Berg vai até a cabine e Bastian, o copiloto, já tinha matado o piloto envenenado. Eles abrem a escotilha e jogam o corpo dele no nível de baixo do avião. Então Berg anuncia aos passageiros que tomaram o controle e ordena que coloquem as mãos no assento à frente deles. Um homem barbudo, Yuri, encontra a caixa preta e a reprograma, e o copiloto vira o avião. Elias fica assustado pela mãe, mas ele verifica a planta do avião e diz a ela onde podem se esconder da luz do sol. Curtis faz Farid levantar e se mover para a frente do avião, enquanto o Cal tenta acalmar Iqbal, pois está violento demais, e Elias escapa do seu assento. Nadia vai atrás do seu filho e, achando que ela queria fazer algo, Iqbal atira nela na frente dos passageiros. Ele pega o garoto e Cal coloca-o de volta em seu assento. Berg parece ser o líder e repreende Iqbal e o ameaça caso faça isso novamente, mas ainda assim usa a morte de Nadia como exemplo para os outros passageiros. Um flashback, voltamos ao carro onde Nadia está esperando com seu bebê pelo marido. Depois de esperar um tempo, ela sai do carro e entra na floresta atrás dele, seguindo os passos dele. Nadia encontra uma casa abandonada e pensa em pedir ajuda, mas dentro da casa ela vê sangue no chão e segue em direção ao porão, quando uma criatura surge do nada e a persegue. Ela se tranca no porão, onde encontra seu marido morto. A criatura tenta atacar pela janela e Nadia luta contra ele, mas é mordida antes da criatura ser morta pela luz do sol. E por essa mordida em sua mão, agora Nadia acorda no avião viva. Ela ouve os cachorros no porão e desce até lá. E enquanto isso, Berg obriga Farid e mais dois homens a lerem uma mensagem com um tom de terrorismo para assim forjarem um ataque. Nadia se esconde sobre um carro enquanto Curtis e Yuri descem procurando ferramentas para construir uma bomba. Yuri prepara a bomba enquanto Nadia se aproxima de um dos cachorros e se alimenta dele. O cachorro faz barulho suficiente para irritar Yuri, que volta para encontrar Nadia escondida atrás de um carro, então ela o ataca e mata. Farid volta aos outros passageiros e vai direto para Elias, sentando-se ao lado dele. Nadia começa a se transformar rapidamente em uma forma de vampira, sentindo que os seus dentes estão crescendo. Então ela encontra o medicamento e se prepara para injetá-lo, quando ouve Berg chamar Yuri, dizendo que faltavam apenas 10 minutos para o salto. Nadia volta ao corpo de Yuri e bebe seu sangue, acelerando sua transformação, e então ela retorna para outra parte do avião. Os sequestradores mantêm os passageiros, dizendo que liberarão um gás tóxico se eles saírem dos seus assentos. E então prosseguem para o porão, onde encontram Yuri com um cachorro ao lado dele, acreditando que foi o animal que o matou. Ela então chega à parte de trás do avião para pegar Elias, assustando os outros passageiros, dizendo que liberará o gás se ela sair. Nadia e Elias vão até a cabine de comando, onde descobriram que os pilotos se foram. Então ela volta aos passageiros e pergunta se alguém sabe pilotar o avião. Um dos homens diz que sim e que vai ajudar Nadia, enquanto Farid conta aos outros passageiros sobre o que leu na declaração. Nadia e o homem vão à cabine de comando e ela tranca as portas antes que Farid possa se juntar a eles. Enquanto isso, os sequestradores colocam seus equipamentos de mergulho
estão prontos para pular, e Berg se comunica com um homem que os encontrará no oceano. Nadia continua a se transformar na cabine de comando, preocupando Elias quando um homem percebe que está no piloto automático. Ela vê os sequestradores nos monitores e precisam esperar eles pularem antes de desligá-lo. Mas Iqbal descobre que ela não está morta e volta ao avião com Berg à procura dela. Um dos passageiros diz que eles estão na cabine de comando e Nadia diz ao homem para virar o avião de volta para os Estados Unidos. E como está assustado com ela, ele obedece sua ordem. E os sequestradores notam que o avião está virando. Berg ameaça matar um passageiro e ele atira nele e diz a Nadia que continuarão matando os outros até ela abrir a porta. E o psicopata encontra uma garota e traz para Berg para mostrar a Nadia. Furiosa, ela abre a cabine e pula, atacando Berg, mordendo diretamente seu pescoço, assustando muito Bastian e os outros, e o homem na cabine de comando fecha e tranca a porta com Elias lá dentro. Nadia termina de beber o sangue de Berg e depois vai atrás do resto, mas eles correm para o porão. Berg começa a se transformar também e quando ela ouve, Nadia volta para matá-lo. E Iqbal vendo tudo isso acontecer. Nadia volta até a porta da cabine e diz para Elias ficar lá e não abrir por nada, pois está mais seguro dentro da cabine. E vai ao banheiro e vê o quanto sua transformação progrediu. Iqbal vê a bolsa dela e lê o caderno. Ele diz que ela é um vampiro, mas alguns não acreditam nesse maluco, então ele conta o que ela fez. Cal sabe o quanto maníaco Iqbal é, que mostra aos outros que usará uma luz UV para ferir Nadia. Já a garota injeta o medicamento e entra em outro flashback. Nadia tenta cuidar de Elias quando bebê, enquanto tenta se alimentar. Enquanto o bebê continua chorando, ela rosna para ele, mas depois vai ao banheiro para arrancar suas presas para não machucar seu filho. Um dia, Nadia volta à casa onde foi transformada quando o pai do vampiro aparece. O homem diz que ela e o seu filho não conseguirão controlar essa transformação e ela também vai se tornar uma maldição no mundo. E o homem atira nela, dizendo que ela só trará sofrimento ao mundo. De volta ao avião, Iqbal está fazendo uma estaca de madeira e os outros estão discutindo sobre o que fazer agora. Cal convence Bastian que a única chance é voltar para a cabine de comando e colocar o avião de volta ao curso. Elias sai da cabine, ignorando os apelos do homem para ficar, e tira sua mãe do banheiro, arrastando-a de volta. Os sequestradores aparecem e quando o homem os vê, ele se tranca novamente na cabine de comando. Nadia esconde seu filho, se levanta e vai em direção a Iqbal, que a espera com a estaca e a luz UV. Ele a queima com a lanterna e ela cai e tentam entrar na cabine, enquanto ele fica para descobrir o que ela é. Iqbal encontra uma seringa e enche com o sangue de vampiro dela, e quando ele quer cravar a estaca nela, Elias aparece ameaçando-o com uma arma. O psicopata avança em direção a ele e quando tenta pegar a arma, dispara, quebrando a janela e desestabilizando o avião por causa da queda de pressão. Bastian diz aos outros que eles têm oxigênio apenas para 10 minutos e eles precisam baixar a altitude da aeronave. Nadia coloca uma máscara de oxigênio em seu filho, pega a arma e atira em Iqbal, que foge. O homem na cabine de comando desmaia porque não conseguiu segurar a porta e pegar uma máscara ao mesmo tempo, o que permite que os sequestradores entrem. E Nadia leva Elias para outra parte do avião para ficar com Farid, enquanto o avião perde altitude. Ela vai atrás de Iqbal e encontra dentro de um carro à prova de balas. Então, por mais que ela tente atirar nele, nada acontece. O maníaco se injeta com o sangue de vampiro dela, mesmo ela implorando para não fazer isso. Iqbal começa a se transformar imediatamente e Nadia descobre o que deve fazer para detê-lo. Ela encontra fósforos e álcool no local, depois volta e despeja dentro do carro, ateando fogo em Iqbal. Nadia lembra do velho vampiro, dizendo a ela que eles não podem deixar o mal dele se espalhar e devem detê-lo de qualquer maneira. Ela começa a esmagar o rosto dele e antes de dar o golpe final, o homem diz que ela não pode controlar o mal dentro dela. Da mesma forma que ela fez com o carro, ela ateou fogo na casa para matar o vampiro. O avião finalmente se estabiliza e os sequestradores veem que há um incêndio no porão. Ela fica preocupada, pois sabe que Iqbal ainda não morreu, e assim que os sequestradores aparecem, atiram em Nadia e os passageiros entram em pânico. Então eles correm em direção à frente do avião e os sequestradores encontram Iqbal no carro vivo. Quando ele de repente ataca Kurt, bebe o seu sangue e
depois sai para ir atrás dos outros. Nadia segura a porta do porão e ouve Elias gritando atrás dela que os passageiros querem matá-la. Farid, no entanto, grita dizendo que eles vão machucá-la e claramente não concordando com os outros. Um deles atira nela. Ela ataca o outro e eles tentam contê-la, mas ela se liberta e vai atrás de Farid. Elias a convence a não matá-lo, enquanto o outro homem aponta uma arma para ela. Nadia ouve os outros vampiros no porão e diz que eles não podem deixá-los voltar para bordo. Então ela desce e tenta conter Iqbal atrás de uma porta. Farid corre em seu auxílio e é mordido por Iqbal, que é atingido pelo outro homem quando empurra a porta. Nadia então corta a mão de Farid para parar a propagação para o resto do seu corpo, enquanto Kurtz, agora completamente transformado, tenta voltar para o avião pela escotilha. Nadia consegue colocar ele e Iqbal de volta para baixo, salvando a aeromoça de ser mordida por vampiros. Ela também salva seu filho de outro passageiro, de um que se transformou em vampiro, onde começou a entender que ela só queria ajudar. E ao voltar aos passageiros e encontrar Farid, que apesar de estar sem uma mão, ele os tranquiliza, dizendo que ela está do lado deles. Nadia leva ele de volta para a cabine de comando e o piloto diz que eles precisam encontrar o aeroporto mais próximo para pousar, porque estão com pouco combustível. Farid e Elias convencem a ir para baixo da cabine de comando, onde é escuro, enquanto ele fica atrás de Bastian. No momento em que o piloto recebe um sinal da base aérea da RAF nas proximidades, ele diz que foram sequestrados, mas que conseguiram dominar os sequestradores e trancá-los no porão de carga. Enquanto isso, Elias sobe para procurar o remédio de sua mãe, enquanto os passageiros ouvem os vampiros causando tumulto no porão. Um dos passageiros feridos decide descer até os vampiros porque está morrendo e solta Iqbal, pedindo para ele ser mordido. Iqbal apenas passa por eles e ataca os outros passageiros, e Nadia e Farid veem que o avião se transformou em um pandemônio completo, enquanto os outros passageiros se aglomeram nas portas da cabine de comando, tentando entrar. Bastian não permite que eles abram a porta e Nadia percebe que eles não podem pousar porque o avião está repleto de vampiros. Farid acha que eles deveriam pousar o avião e então explodi-lo remotamente. O plano seria eles irem até o tanque de combustível para preparar o explosivo, só que perceberam que tinha um detonador, mas sem o temporizador. Nadia se oferece para explodir o avião manualmente e explica a seu filho que isso deve ser feito. O menino não está interessado em deixar sua mãe morrer, então ele corre para o porão para encontrar o temporizador dos sequestradores, protegendo-se com uma luz UV. Os vampiros no porão vão atrás de Elias, mas ele consegue desviar de todos. Elias encontra a ferramenta certa e começa a voltar para a cabine de comando quando os vampiros o atacam e ele deixa cair a luz. Nadia vê o que está acontecendo da cabine de comando e decide ajudar seu filho. Ela pergunta a Bastian se o avião está no curso certo. Ele diz que está em piloto automático, explicando que com o controle de tráfego, qualquer um conseguiria pousar aquele avião. Nadia se volta para Farid e faz ele prometer que cuidará do seu filho, então ela se alimenta de Bastian, sabendo que isso fará sua transformação ser final. Elias é atacado pelos outros vampiros, enquanto Iqbal ouve seu grito, e ele reivindica para si. Antes que ele possa chegar ao menino, Nadia o ataca e os dois vampiros lutam no porão. Iqbal morde ela, enquanto Elias tem a ideia de explodir a porta do porão para que sua mãe possa empurrar Iqbal para fora. Enquanto isso, Farid vê que o menino está sozinho no porão com sua mãe, enquanto o Iqbal rasteja de volta para dentro do avião e vai atrás do garoto, e Farid desliga o piloto automático, inclinando o avião, matando Iqbal com a luz do sol. Elias alimenta sua mãe com seu próprio sangue e ela acorda, controlando-se para não se alimentar do seu próprio filho, e afasta e o rejeita, pois não quer feri-lo, rastejando de volta para o porão. O avião pousa, porém o serviço secreto acha que Farid é terrorista, mas quem desce do avião é apenas Elias, que é levado à tradutora. Na RAF, Elias pede à tradutora que salve Farid, implorando que o tire de lá, mas ela diz que não se importa com Farid, pois ele é um dos caras maus. Elias diz que não, que tem que salvar Farid, pois o avião está cheio de vampiros, mas eles cedam o garoto e Drummond retoma o controle. Ele ordena aos seus oficiais que esperem enquanto os vampiros no avião se alimentam dos corpos restantes. O exército continua falando com Farid e tenta convencê-lo a se entregar, sem entender o que está acontecendo, nem ouvindo seus apelos.
pelos. Farid ameaça explodir o avião e eles finalmente atiram nele, chegando ao avião, entrando e tentando tirar todo mundo antes que o avião exploda. Os soldados entram no avião sem saber o que espera por lá, enquanto o menino é levado para um hospital. Elias consegue sedar o paramédico com o sedativo que iriam usar nele. Ele pega seu ursinho de pelúcia e pula para fora, correndo em direção ao avião. Os soldados são atacados pelos vampiros, não ouvindo o que Farid está dizendo a eles, e momentos depois ele vê Elias na parte de trás do caminhão, mas o menino não ouve o chamado. Quando Elias chega ao avião, ele vê sua mãe se alimentando de um soldado e a chama. Quando ele percebe que ela não é mais humana e está totalmente sem controle, Elias explode o avião para surpresa de Drummond e seus homens. Assim, com sua última força, Farid encontra Elias ao lado dos escombros e eles se abraçam. Terminando assim Céu Vermelho e Sangue, filme de terror e suspense de 2021. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!